Bom, gente, vamos começar. Moçada, última aula da frente E, caderno 3, aula 6, página 9. Terminando o caderno 3 de vocês. Função seno e cosseno, gráficos, mudanças gráficas. É isso o objetivo hoje. Então vamos lá, bom dia. O que é, Maria Clara, que não estava aparecendo para você? Não, o link, tipo, que você mandou, não tava aparecendo para eu clicar. Mas aí a Júlia reenviou, eu consegui entrar. Ué, mas por que não estava aparecendo para você? Isso também não entendo. Eu Pra não... mim ele tava no erro, falando que não existia. Ah, porque acho que eu não estava... Tinha um pontinho antes do HTT, negócio assim. Tinha um pontinho aí tava atrapalhando. Ah, então, foi por isso. Mas aí a Júlia reenviou, deu certo. Então tá certo, tá certo. Bom, gente, vamos lá. Função seno e cosseno. Vamos lá, gráficos. Agora é função, não é valor, hein? Então, função seno. O que se refere? Nada mais, nada menos do que o seno no ciclo trigonométrico. Né? Seno é o eixo Y, no meio aqui vale 0, para cima o raio é unitário vale 1, para baixo vale menos 1. E o que você vai simplesmente aqui é ficar girando nessa circunferência, estudando os valores que você vai obtendo no seno. Não é novidade para muitos que eu completo uma volta, a segunda volta é repetitiva. É algo que simplesmente você deve perceber. Quem que entrou? João Lucas. Você deve perceber que é algo repetitivo. Simplesmente é um ciclo, justamente o nome ciclo trigonométrico. Uma volta, um ciclo, duas voltas, dois ciclos, e aí vai. Quando você percebe aí muita coisa, o motor de automóvel é cheio de ciclo, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Seu coração é um ciclo, simplesmente fica batendo, batendo, o dia que parar você morreu. Simplesmente isso, mas ele é um ciclo. Enche de sangue, esvazia, enche, esvazia e vai indo. Quando há algum problema, justamente o medicamento é para equilibrar tudo isso. Daqui a função seno. Assim como a cosseno, que já já você vai ver. Valores. Valores que você já conhece, já sabe, decore e salteado. 0 graus é aqui. Se eu projetar, o seno vale 0. 90. Nem preciso projetar, já estou no valor que vale 1. 180 vale 0. 270, sem projeção, vale menos 1. 360 volta a valer 0. E aí, se eu continuar a volta, continua. Mais 90, 1, isso. Vai repetindo os valores. E não só esses, porque a gente está pulando de quadrante para quadrante. Cada arco aqui tem um valor para o seu seno. E aí, agora, nossa visão vai ser construir um gráfico. Não é simplesmente saber valores. Para a construção de um gráfico, simplesmente domínio contra domínio. Domínio todos os reais. Valores para x. Qualquer valor eu posso dar. Vou variando. Minha imagem também vai variando. No contradomínio real, os valores obtidos foram esses. Se for colocar num gráfico, ó, x valendo 0, o seno vale 0. X valendo π sobre 2, vale 1. Π, 0. 3π sobre 2, menos 1. 2π, 0. Você obtém esses valores. Note que você só tem 5 valores. Este 90 vale 1. 180 vale 0. 270 menos 1. 360 vale 0. Só com 5 valores, senhores, você fica meio prejudicado para tentar achar o gráfico. Você poderia pensar em unir linha reta. Por isso que quando a gente fala vai construir um gráfico, 5 valores às vezes não é o suficiente. O gráfico aqui estaria errado. Você teria que atribuir mais valores. Para isso você aprendeu lá 17 valores. Você sabe que em 30 vale meio.
Que aí você tem que olhar aqui, né? De 0 a 1, meia é metade. 45, raiz de 2 sobre 2, 0,7 mais ou menos. 60, raiz de 3 sobre 2. Aí você nota que aqui não é linha reta. Se você ligar em linha reta, você não está pegando valores reais do seno. Aonde? Como eu disse, esse gráfico estaria errado. Aí você atribui muito mais valores e quanto mais preciso o seu gráfico seria, você percebe que o gráfico do seno, a curva, mais ou menos assim, um S deitado, chega no máximo, começa a cair, chega no mínimo, volta a subir. Daqui o que aqui a gente chama a curva senoide. Assim como você dá o nome, parábola, reta, a essa curva vai e volta, senoide. Começa positivo, termina negativo. Isso é uma senoide. Que é o gráfico da função seno de x. Daqui. O gráfico completo. Onde? O que você tem que ver nesse gráfico? Isso daqui está retratando uma volta na circunferência. Na realidade, você deve pensar que você não tem parada. Não existe início, não existe fim. Simplesmente, uma volta é isso. Se eu continuar a dar a segunda volta, novamente, nova curva senoide é feita aqui. Se eu andar no sentido negativo, nova senoide. É uma coisa simplesmente sem fim, vai embora. Só que é repetitiva. Tanto é repetitiva que você tem o que a gente chama um período. O desenvolvimento de uma senoide, uma única senoide, tem um período, que seria aqui um ΔX, a diferença do maior 2π para o menor 0. Então você teria um período aqui igual a 2π menos 0. 2π é o período do seno. A cada intervalo de 2π você tem o desenvolvimento da mesma curva, chamada de senoide. Observações que você tem que entender desse gráfico, raiz seno de x, sem nenhuma mudança. Domínio, se alguém te perguntar, os reais. Para seno e cosseno, você não tenha medo, os reais. Imagem, limitada. Por que limite? Tem o máximo que é 1, tem o mínimo que é menos 1. Não passa desses valores jamais. Não existe seno igual a 2, seno igual a 3, seno igual a menos 2. Sempre valores entre menos 1 e 1, limitado. Por mais que eu ande, eu tenho que sempre projetar naquela circunferência. Tipo de função, periódica. Como a gente acabou de falar, cada intervalo de 2π você tem nova senoide sendo desenvolvida. É uma função que a gente chama de ímpar. Isso daí é frescura, mas de repente você vê lá no material. É a função onde se f de menos x é igual a menos f de x. X opostos têm imagens opostas. Isso daqui você vê no gráfico aqui desenhado, quando a gente pega um campo negativo, que simplesmente, se x é 90 graus, π sobre 2, você tem como imagem o número 1. Se eu andar menos π sobre 2, negativo, eu vou ter como imagem o menos 1. Então, olha bem, x são opostos, as imagens também são opostas. Seno de 90 é igual a menos o seno de menos 90. Isso aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui em 3π sobre 2, vale menos 1. Em menos 3π sobre 2 vale 1. Função chamada de função ímpar, assim definida na matemática. Está aí o que seria a função seno. Função cosseno é repetitivo, simplesmente muda o trajeto gráfico. Se seno você estudava o eixo y, cosseno agora você é obrigado a visualizar o eixo x. E aí, valores.
Em 0 graus, a linha do eixo X vale 1. O seno é 0, mas o cosseno vale 1. 90, se eu fizer a projeção na linha do cosseno, 0. 180, menos 1. 270, projetando, 0. 360, vale 1. Da mesma forma aí, vai tentar montar o gráfico. Vai lá. Que isso? Gente, gráfico da função cosseno. De novo, função de real em real, só que agora f de x igual a cosseno de x. Varia x. E aí você obtém os valores com este. Seriam os valores que a gente obtém lá de 5 valores. Poderia pensar também que é uma linha reta, só que a gente já sabe no seno que é errado pensar isso. Atribui-se mais valores e você vê que o gráfico vai ter um formato de curva. É um tipo guidão de bicicleta, chifre de boi, né? Coisa assim. Aonde é esse gráfico, você dá o nome de cossenoide. Note, seno seria uma função assim. Cosseno, uma função assim, um S deitado do seno, e agora cosseno seria como se fosse um guidão de bicicleta. Viu isso em prova, hein, gente? Tem que estar ligado em relação a seno e cosseno. E como eu disse, é repetitivo, só muda o formato gráfico. Também é uma função periódica. A cada intervalo de 2π você tem uma cossenoide. Período é 2π. Domínio real. Imagem também limitada de -1 a 1. Só esses valores, por mais que eu fique rodando, aumentando x ou diminuindo x. Sempre a variação é de -1 a 1. Tipo de função periódica 2π. E aqui é uma função par, que é justamente o contrário. X opostos têm a mesma imagem. Note que em π vale -1. Em menos π também vale -1. X opostos têm a mesma imagem. Em 2π vale 1. Em menos 2π vale 1. X opostos com a mesma imagem. Por isso, cosseno de 30 é igual ao cosseno de -30. Os arcos, apesar de serem negativos, vão ter o mesmo cosseno. 30 graus menos 30 graus, o cosseno será o mesmo. Porém, fixe esses gráficos à sua ideia que você vai movimentar os gráficos agora, transformações desses gráficos. O gráfico raiz é sempre assim, de -1 a 1, período 2π, só que agora a gente vai movimentar tanto imagem quanto período. Só que esses movimentos são feitos em relação aqui. Seno de x, o que eu posso fazer? Eu posso somar algo ao seno de x, eu posso multiplicar algo ao seno de x, eu posso multiplicar o arco x, como posso somar algo ao arco x. Então tenho aqui 1, 2, 3, 4 elementos modificadores no meu gráfico. Isso para seno e vale para cosseno. O que o A faz? Depois você vai ver fase a fase, individualmente cada um. Aguarde que isso vai voltar. A. Desloca o gráfico na vertical. O gráfico sobe ou desce. É aquela coisa, se eu somar 1, o gráfico sobe 1. Se eu subtrair 5, o gráfico desce 5 unidades. É aquela coisa meio lógica.
Você tem uma função fixa. Se eu somar 1, todo mundo sobe 1. Né? É só você pensar assim em algo real. Se você tem uma empresa, tem vários funcionários, de repente você fala, eu vou dar R$1.000 para todo mundo no salário, todo mundo aumenta R$1.000. Do mais alto ao mais baixo. Não é um percentual, um valor fixo. Somar algo que já existe. B. Né? O que faz esse A? Altera a imagem, não altera período. Período continua 2π. Pode pôr o A que for, valor que for, positivo e negativo. Vai alterar a imagem. Aquilo que era de -1 a 1 vai mudar. Já B, em vez de deslocar, deformar. Aqui você deslocava, agora você vai deformar o gráfico na vertical. Estica ou encolhe. Aqui era sobe ou desce, agora eu vou esticar o gráfico ou encolher o gráfico. Altera também a imagem, não altera período. Então A e B, que seria o que você faz fora do arco seno, multiplicar ou somar um valor, simplesmente tem a função alterar a imagem. Aquele de -1 a 1 vai mudar. Porém, período em nenhum momento muda. Só agora. M, quem multiplica o arco, multiplicar o arco. E detalhe, que às vezes você fala, está dividindo, é multiplicar por meio quando eu divido por 2. Né? Multiplicar por uma fração. Deforma o gráfico agora na horizontal. Tudo o que você tinha na vertical. Agora você vai deformar na horizontal. Estica ou encolhe na horizontal. Agora é novidade. Altera o período. A imagem não. Quem altera a imagem é A e B. Aqui o período vai ser alterado. E o M? Que às vezes nas funções tem esse M que é um deslocamento gráfico. Esse menos importa para você. Importaria se você fosse fazer vários desenhos. Normalmente você vai fazer mais prova-teste, então não vai ter que desenhar. Ele desloca o gráfico na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Só que o que ele faz? Você pode somar ou subtrair qualquer valor do arco X, não altera a imagem, não altera o período. E o que você tem que se preocupar agora é identificar qual é a imagem ou período das funções que você vai estudar. Portanto, não se preocupem com esse N num dado momento. Agora, como eu disse, estudar passo a passo cada uma dessas transformações. Primeiro, o que eu vou fazer? Ó, você tem que sempre partir do princípio. Seno de x eu conheço, variar de -1 a 1, senoide, período 2π. Se fosse cossenoide, simplesmente seria a curva aqui. Tudo vale para o seno, tudo vale para o cosseno. Atenção minha aqui. O que eu vou fazer? Mudanças. Usar o A, vou somar 2 ao seno de x. O que eu disse para você? Desloca o gráfico na vertical. Sobe ou desce. Por ser um valor positivo, vai subir. Se aqui valia 0, meu filho, vai passar a valer 2. Você não está somando 2? Se aqui valia 1, vai passar a valer 3. Você vai ter que somar 2. Aqui valia 0, passa a valer 2. Aqui valia -1, passa a valer 1. E aqui valia 0, passa a valer 2. Seu novo gráfico agora é um gráfico assim. É a mesma senoide, só que 2 unidades para cima. Cada ponto subiu 2. E não esqueça que ela continua, ela é infinita. Função 2 mais seno de x, isso é um período dela.
2 unidades para cima. E aí o entendimento do que foi escrito lá. A mais seno de x, desloca o gráfico na vertical. Sobe ou desce. Altera a imagem. Você estava acostumado com uma imagem de -1 a 1. Agora perceba. E, gente, não precisa desenhar. É meio lógico. A imagem original é de -1 a 1. Se você vai somar 2, o mínimo sobe 2, portanto, -1 mais 2 dá 1. E o 1, que é o máximo, sobe 2. 3. Imagem de 1 a 3. É a nova imagem da função. Essa desaparece. Desloca o gráfico na vertical. Altera a imagem. Quando é que vai descer? Quando você somar -2. Se eu somar -2, o gráfico desce 2 unidades. Do jeito que está aqui, sem deformação. Segundo momento, se eu multiplico, agora a minha proposta é vir aqui, em vez de somar 2, eu vou multiplicar por 2. Não é soma, é multiplicar. Quando eu multiplico, eu devo pensar simplesmente uma coisa bem simples. Se tem onde a função vale 0, posso multiplicar por qualquer valor, meu bem. Por 10, por 20, por 1000. Se é 0, todo número multiplicado por 0 dá 0. Então aqui não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Como eu disse, vai deformar, não vai deslocar. Somar 2, 0. Se eu somar 2, dá 2. Agora, 0, se eu multiplicar por 2, permanece 0. Só que quando onde não é 0, vai dobrar o valor. Lógico. E se é positivo, aumenta. Agora, se é negativo, vai dobrar e vai diminuir. Então, aqui, se valia 1, passa a valer 2. Se aqui valia -1, passa a valer -2. E todos os demais vão diminuir. E aí você tem o que a gente pode dizer, uma deformação no gráfico, esticou o gráfico. Quando é que encolhe, hein? Pergunta. Multiplicar por um valor negativo? Negativo, veja bem o que você falou. Se eu multiplicar isso por -2, o que é positivo vira negativo. O que é negativo vira positivo. Multiplicar por um número negativo inverte o sinal. Quando é que encolhe? Quando multiplicar por uma fração? Por meio. Uma fração não, tem que ser um número menor que 1. Certo? Então seria multiplicar por meio. Vou dividir tudo por 2. Então ele vai encolher. Seria uma fração menor que 1. Correto? Cuidado, hein? Por isso que a gente fala, senoide começa positivo e depois é negativo. Que depois você vê um gráfico assim, você pensa assim, o cara só multiplicou por 2. Se inverteu, na realidade, multiplicou por -2. Deu a esticada e virou, tem que começar a prestar atenção. Não é simplesmente ser uma curvinha assim, é seno. Seno começa positivo, depois vira negativo. Se inverteu, multiplicou por um número negativo. Ficar de olho vivo em exercício, que agora você vai pensar só, o cara te dá o gráfico, é só pensar o que aconteceu. É vapt-vupt os exercícios. Só que, às vezes, você cai nas armadilhas que ele prepara para você. Se multiplicar por b, o seno de x deforma o gráfico na vertical. Estica ou encolhe.
altera a imagem, não altera período. Aqui, também, você não precisa desenhar, nem ficar muito atento a desenho. Você parte do princípio de -1 a 1. Se alguém veio aqui e multiplicou por 2, dobrou. Fica de -2 a 2. Sem segredo. Ah, multiplicou por 10. De -10 a 10. É automático. É só saber o que está acontecendo. Finalizando essa parte, e esse é importante porque aparece, o cara vai te perguntar, a única coisa que eu disse que altera período é o multiplicar o arco por um valor. Se A e B, que a gente acabou de estudar, tudo faz sentido, aqui para muitos de vocês parece não fazer, mas para você entender o porquê, preste atenção. Se é seno de x, está aqui. Isso é seno de x. Variação de -1 a 1, período 2π, senoide. Você obteve seno dando esses valores. 0, 90, pus em graus aqui para ir mais rápido. 180, 270, 360. Suas imagens estão aqui. Só que era seno de x. Agora a questão é seno de 2x. Então você vai dar o valor para 2x ser 0, 2x ser 90, que vale 1, 2x ser 180, que vale 0, 2x ser 270, que vale -1, como é o habitual. Só que aqui, filho, não é eixo 2x, é eixo x. E você está estudando o seno de 2x. Na hora de você vir aqui e marcar, você tem que saber o valor de x. Gente, agora começa por aqui. Se 2x é 90, quanto tem que ser x, hein? 45. Não é a metade? Porque 2x é 90. X tem que ser 45. A metade. Para você começar a entender. Por que que diminui? Porque na realidade o arco está multiplicado por 2. O arco real é a metade. Se 2x é 180, quanto tem que ser x? 90. Se 2x é 270, 135. Se 2x é 360, 180. Só 0 que não muda, né? Se 2x é 0, é porque x é 0. Agora, na hora de colocar no gráfico, você não pode esquecer que é eixo x. Se x é 0, sua imagem é 0. Se x é 45, que é π sobre 4, sua imagem é 1. Se x é 90, sua imagem é 0. Se x é 135, que é 3π sobre 4, sua imagem é -1. E se x for 180, que é π, então olha o que acontece com a sua senoide. Encolhe. Apesar de você pensar, eu multipliquei por 2, tá, você vai dividir por 2 o período. Porque o arco que você vai ter que dar na realidade é a metade. Você está dobrando aqui. Então aqui é visão invertida, sempre, quando a gente fala isso. Até A e B lá, somar, se multiplicar seno por algum valor, sempre visão real. Só que agora tudo que eu fizer com arco é visão invertida. Multiplicou por 2, período vai ser dividido por 2. Se eu dividir por 2, período vai ser multiplicado por 2. E aí, no intervalo de 0 a 2π, nessas condições, você teoricamente teriam duas senoides. Seria você diminuir o período, acelerar os batimentos cardíacos de uma pessoa, mudar. Justamente o remédio às vezes faz isso.
está batendo muito devagar, acelera. Uma droga acelera os batimentos cardíacos, diminui o período do batimento, né, que toda vez que bate, está cheio, está lá em cima. Depois volta, bate, volta. E aí é lógico, acelerou, vai batendo mais rápido. E aí, conclusão da obra. Se você multiplica o arco X por qualquer valor, deforma na horizontal. O gráfico deformou da horizontal. Altera o período, não altera a imagem. Período de seno e cosseno, sempre o princípio é 2π. Você vai dividir pelo módulo de m. Detalhe, se m é negativo, não se incomode. Não vai ter período negativo. Certo? Então, por isso esse módulo aqui. Então, se multiplicou por menos 2, período vai ser dividido por 2. Sabe, essa é a teoria da aula. Você vai ver que exercício rende pra caramba desde que você tenha entendido. Rende por quê? Você não tem que ficar desenhando. A aula, a explicação dos desenhos é para você visualizar por que está acontecendo. Porque agora, por que Enem adora? Bom, não só Enem, né? Unesp, FUVEST adora isso. Porque é bem assim. Sabe ou não sabe? Enem ainda conta um monte de história, certo? Roda gigante, O próximo é da Unesp, também tem roda gigante. Por quê? É uma roda, é um ciclo. Você entrou lá, deu uma volta, 2, 3, 4, cada volta é um ciclo. Você está numa determinada altura, distanciando alguma coisa. Certo? Tudo que é motor de rotação, batimento cardíaco, ciclo da água, ciclo de qualquer coisa, você pode associar uma função trigonométrica. Bom, tem duas questões só. Façam depois tarefa e encerre esse caderno. Encerrou trigo. Uma outra coisa que eu digo para vocês, a partir de agora a frente E para Enem não cai. A frente inteira, a partir de agora no caderno 4 de vocês. Que é polinômios, números complexos, equações polinomiais. Só que cai em Unesp, FUVEST, Unicamp e outros vestibulares por aí. Matéria de terceirão, assim seria. Tá? Terceiro ano. Não é matéria de primeiro e segundo. Já a frente D, que é a primeira, é toda a geometria espacial que você vai ver aí. E aí cai bastante em Enem. Olha bem aqui, ó. Função teórica. Só que é muito fácil. Como eu disse, ninguém pensa em desenhar aqui. Dada a função trigonométrica, f de x igual a 10 mais 3 vezes seno de meio x, 0,5x. Eu detesto trabalhar com decimal. O cara põe para ver se cai na calculadora, multiplicou por 0,5. O que é multiplicar por 0,5? Multiplicar por meio. Bom, obtenha o conjunto imagem e o período dessa função. Gente, período. Sem grandes delongas. Se fosse apenas seno de x, 2π. Só que o cara veio e dividiu x por 2. O que você vai fazer? Multiplicar o período por 2. Visão contrária, invertida. Dividiu, multiplicou. O período dessa função é 4π. Tá aí. Período. Imagem. Bom, você poderia fazer de cabeça. Assim eu acho. Normalmente é o quê? De menos 1 a 1. Primeiro você multiplica e depois você soma. Se eu multipliquei por 3, triplicou.
ficou menos 3 e mais 3. Multipliquei por 3. Só que aí eu vim e somei 10. Somar 10 ao menor, fica 7. Somar 10 aqui, 13. Você daria como resposta de 7 a 13. Como é que eu escrevo isso? Isso é uma questão aberta. Olha. Você começa lá. O que você pode dizer de seno de alfa, para não escrever meio x toda hora? Princípio fundamental de aceno. Seno de alfa é de menos 1 a 1. Só que você veio e multiplicou por 3. Você multiplicou por 3, meu bem. Ficou menos 3 aqui, menor ou igual a 3 vezes seno de alfa, menor ou igual a 3. Todo mundo fica multiplicado por 3. Aí eu vim depois somei 10. Somei o 10, menos 3 mais 10 dá 7, menor ou igual a 10 mais 3 seno de alfa, menor ou igual a 13. A função é essa. O que altera a imagem é o A e o B. Isso daqui alterou o período, que você já disse que é 4π. Então você pode dizer aqui que a imagem dessa minha função é de 7 a 13. Mínimo 7, máximo 13. Acabou. Só isso. Como eu disse, não tem que ficar desenhando senoide, cossenoide. Você tem que saber o que está acontecendo nessa função. O próximo, Unesp. Isso aí já é cara de Enem também. No solo se observa um amigo numa roda gigante. A altura h em metros de seu amigo em relação ao solo é dado por essa expressão, onde tzinho é o tempo, dado em segundos, e a medida angular em radianos. Item A. Determine a altura que seu amigo estava quando a roda começou a girar. Tempo igual a 0. Toda vez que a gente pensa assim, o início de alguma coisa em função do tempo, o início é o tempo 0. Não tem tempo negativo. Você quer a altura? É só substituir o t por 0 e fazer conta. H de 0 é 11,5 mais 10 que multiplica seno de π sobre 12 vezes 0 menos 26. A única coisa que eu fiz, substituir o t por 0. Acabou. Agora, o que resta aqui é fazer essa continha para dar a resposta. Apesar de parecer fácil, você vai ter uma encruzilhada aqui. H de 0 é 11,5 mais 10 vezes seno. Vamos lá, ó. 0 menos 26, menos 26. Vezes π sobre 12, dá menos 26 π sobre 12. Se eu simplificar por 2, dá menos 13 π sobre 6. Simplifico por 2. Que é arco negativo? Simplesmente andou no sentido horário. Menos 13 π sobre 12. Que é isso, hein? Gente, vamos lá, ó. Se fosse, 12 π sobre 6, vamos pôr negativo. Só para separar aqui. Isso daqui, o que é isso daqui? Não é menos 2π? Uma volta.
É 13, por isso que eu separei. 12 mais 1 aqui, menos no caso. O que você fez? Você saiu daqui, segundo a trigonometria, andou nesse sentido, que é o sentido negativo, andou uma volta nesse sentido. Tá aqui, uma volta. Parei aqui. E eu continuei em menos π sobre 6, portanto, menos 30 graus. Parei aqui. Que tem um valor de seno negativo. Em 30 graus, o seno vale meio. Em menos 30 vai valer menos meio. Então, eu posso dizer que isso daqui, ó, é menos meio. Uma volta e mais 30 graus nesse sentido. Seno de 30 é meio, seno aqui de menos 30 é menos meio. Então, qual que é a altura do cidadão aqui? 11,5. Mais por menos, você vai multiplicar, dá menos, né? 10 vezes menos meio dá menos 5. A altura no tempo zero seria o quê? Tira 5, 6,5 metros. Seria o ponto mais baixo da roda aí, teórico. Acho que não é o mais baixo, não. Estou falando besteira. Tempo zero. Se você subir numa roda gigante, às vezes você sobe num tablado lá, tal, as escadas, tal, para o cara te acomodar na cadeira, mas na hora que você dá a volta, às vezes você chega quase no chão, dependendo da roda gigante, né? É o que vai acontecer aqui, que é o que ele pede depois no item B. Determine as alturas mínima e máxima que seu amigo alcança e o tempo gasto em uma volta completa, período. Uma volta nessa roda. Gente, vamos começar aqui B. Período dessa função. Se fosse apenas seno de t, está tudo em função de t, seria 2π. Só que o cara fez um favor, esse t foi multiplicado por π e dividido por 12. Se é sempre visão invertida, se eu multipliquei por π, eu vou dividir por π. Se eu dividir por 12, eu vou multiplicar por 12. E aí, π com π cancela. O período vai ser 24 segundos. Faz uma roda gigante, a cada 24 segundos dá uma volta. E imagem? Imagem? Se fosse apenas seno de alfa, a imagem seria de menos 1 a 1. Só que o cara fez o favor de multiplicar por 10. Então, vezes 10 aqui. Então, fica menos 10 menor ou igual a 10 seno de alfa, menor ou igual a 10. De menos 10 a 10. Só que aí ele pegou e somou 11,5. Somando 11,5, aqui dá 1,5 m. Menor ou igual a 11,5 mais 10 seno de alfa, menor ou igual a 21,5. Esse é o mínimo que ele chega no chão, esse é o máximo que ele também vai em relação ao chão. Então, a altura mínima, 1,5 m. A altura máxima, 21,5 metros. Como eu disse, né, aqui no tempo 0, 6,5, aqui ele deve ter subido uma rampa aí, uma escada aí de 5 metros. É o que normalmente você tem numa roda gigante, né? Que aí o cara põe um tablado aqui e tal, para você poder subir. Pra você poder subir na cadeira aqui.
Só que não é o ponto mais baixo. O ponto mais baixo é aqui, o ponto mais alto é aqui. Essa é a visão aqui desse exercício. Gente, problemas, dúvidas? Termino aí o caderno 3 de vocês. Algum problema?